2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o quê? Vamos ler todos juntos o que esse texto diz? Só as mulheres. Só os homens. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só os jovens e adolescentes nesse momento até 35 anos. 1, 2, 3 e... Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Eu quero ler, eu não gosto dessa versão aqui para o púlpito, é uma Bíblia mais uma versão devocional, mas eu queria, somente hoje, ler o que vocês já leram nessa noite na paráfrase de Eugene Peterson, um autor que escreve muito bem para pastores, que escreveu essa Bíblia, traduziu o texto sagrado com uma paráfrase. Eu queria trazer esse texto para a nossa vida, como ele escreve e descreve o que acabamos de ler. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais, diz Eugene Peterson na sua tradução. Eu quero pregar nessa noite e dar continuidade a tudo que nós estamos chamando dessa série de mensagens, crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse. Tá simples, gente, por aí. Diz que crê em Deus, frequenta a igreja, tem o nome arrolado no hall de membros de uma igreja cristã, seja evangélico ou não. Mas a sua vida é de como alguém que vive como se Ele não existisse. E esse grupo de pessoas tem sido denominado por algumas pessoas, alguns teólogos, do cristão ateu, ou isso tem sido chamado, esse fenômeno de ateísmo cristão. Pessoas que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Muito interessante, desafiador. Algumas pessoas acreditam que esse termo ele não deveria ser usado no cristão ateu, porque isso é paradoxal, é verdade, mas a frase é totalmente possível. Como eu conheço cristãos que dizem que creem em Deus, mas vivem como se não existisse? Ou melhor, quantas vezes eu não sou um cristão ateu? Quando eu digo que creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse. Nós vivemos um tempo de crise na fé. Não tem sido fácil pensar e ser igreja nesse tempo. O que dizer daqueles que militam contra a fé cristã? O que dizer daqueles que tentam arrumar desculpa de todo jeito para encontrar erros da nossa história, na história do cristianismo? Geralmente eles usam o sofrimento. E quando um crente sofre, como o irmão Silas, e passa pelo sofrimento glorificando a Deus, e após glorificando a Deus, não tem o que dizer, não tem argumento, não tem teologia. A vida mostra que é possível passar pelo sofrimento com Deus, e Deus não deixa de ser mal. Querido, você não precisa ficar defendendo Deus, porque o advogado é Ele. Então tem alguns cristãos que convivem com pessoas que toda hora têm argumentos assim, muito insignificantes, outros até argumentos inteligentes, ou perguntas inteligentes, mas que não se tem respostas. Não viva como um cristão ateu. Eu tenho aqui, aos domingos, colocado alguma possibilidade de como viver e não viver esse tipo de fé. Que a sua vida, meu irmão, seja alcançada pelo propósito de Deus. Como eu disse numa das mensagens aqui, um projeto Deus tem para ele do governador e ele passa pela sua vida. E só o fato de acreditar que Deus existe não é o propósito de Deus para a sua vida. Não se dê só por satisfeito de saber que Deus existe. Ele tem muito mais. Ele requer muito mais de um relacionamento. Eu tenho aqui colocado algumas coisas para você. Mas nessa noite, de maneira bem objetiva, eu queria compartilhar com você
Pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse, são pessoas que têm vergonha do seu passado. Ou são pessoas que têm problema com o seu passado. Eu creio em Deus, eu louvo a Deus, eu vou no culto, eu vou na célula, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu leio, eu estou aluno da escola bíblica dominical, mas eu não lido bem com o meu passado. São pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. E nessa noite eu queria ministrar uma palavra de alento ao seu coração, que talvez esteja aqui nessa noite no culto, talvez esteja nos acompanhando pela internet. E eu espero que essa palavra possa mudar o seu coração e abençoar a sua vida. Pessoas que têm um problema com o passado são pessoas que talvez ainda não entenderam e compreenderam aquilo que chamamos de princípio da graça de Deus. E a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, para você superar isso, porque isso é possibilidade da gente viver diariamente com ela. Eu durante muito tempo fui um cristão ateu, se é que um cristão ateu é alguém que não vive bem com o passado. Eu tinha vergonha do meu passado. Eu tinha vergonha da minha história. Eu tinha vergonha do que eu fiz. Me entristece ainda hoje, imaginar. Mas nós vamos caminhar. Eu vou voltar nesse ponto aqui em outro momento. Eu quero dizer algo para você tão novo. Você nunca ouviu o que eu vou dizer. É tão novo que você nunca ouviu. Então não se preocupe. A primeira coisa que você precisa deixar de pensar para viver um presente melhor, se você tem um problema, se o seu passado não está no passado, mas é presente na sua vida diariamente, não esqueça de uma coisa, querido, todo mundo erra. Só eu que disse isso, sabia? Isso é novo, não é? Você nunca ouviu isso. É a primeira vez que alguém diz isso. Querido, todo mundo erra. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: todo mundo erra. Pessoas hoje cristãos aprisionadas pela culpa, pessoas aprisionadas pelo medo, pessoas que não se perdoam, pessoas que não conseguem conviver um presente diferente do passado e não conseguem projetar um futuro melhor. Por quê? Porque erraram. Você errou. Hoje todo mundo erra. O problema é que talvez descobriram o seu erro, mas no outro não. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, todos nós erramos. Quando eu gosto dessa máxima da psicologia social, eu só sou o que o outro é, eu só consigo ser o que eu vejo no outro. Por isso não dá para conviver, não dá para viver e tentar existir sozinho. Eu só sou pastor porque eu vi alguém ser pastor, eu só sou missionário porque eu vi alguém ser missionário, eu só sou médico porque eu vi alguém ser médico. Eu preciso do outro para existir. Para pensar, todo mundo erra. Saia desse momento de autocomiseração, quando nós estamos afogados pelo passado, quando nós estamos aperreados, como diz o nordestino diz assim, né? Aperreado. E aqui quase não tem nordestino, tem o pessoal da tapioca, o cara aqui não faz quando nós estamos aperreados lá pelo passado, todo mundo erra, você errou, o seu erro foi grave, todo mundo erra. Não estou dizendo isso aqui para você viver errando, mas para de se colocar como a pior pessoa do mundo, porque você é igual a todo mundo. Eu também errei e você também. Não viva como um cristão ateu. Acredite na Bíblia, todo mundo erra. Em segundo lugar, o que eu queria propor para você, deixar essa vida, muitas vezes de clausura, está no texto que nós lemos. Está no texto que nós lemos. Quando nós cremos em Deus, o nosso passado pode ficar no passado, porque nós temos em Cristo Jesus uma oportunidade de ser nova criatura.
Para mim o mundo não começou numa explosão. Para mim o mundo foi feito como está em Gênesis. E sabe qual é o problema? É que se eu crer diferente disso, lá no Apocalipse vai dar um problema. Sabe por quê? Vamos provocar uma explosão, porque Deus está fazendo novos céus e nova terra. Ei, assim como tudo que existe foi feito e criado pela força da sua palavra, você, quando está em Cristo Jesus, por força da palavra dele, pode ser feito nova criatura. E aí o seu passado pode ficar para trás. O cristão ateu é um cristão que não acredita nessa nova criação. Você pode existir novo. Ah, foi você que fez? Não, foi eu não. Não, foi você que fez. Não, há 10 anos atrás eu lembro. Você pode até lembrar, mas não fui eu. Porque hoje eu tive o meu nome trocado. Eu encontrei com Deus, eu era chamado de Jacó, mas agora o meu nome é Israel, porque eu tive um encontro com Deus. Deus muda a nossa vida. Em Cristo Jesus eu posso vencer o meu passado. Em Cristo Jesus eu posso olhar para o meu passado, não me envergonhar dele e dizer: ei, pode parar, Satanás, de me acusar, porque eu sou nova criatura. Aquele que fez aquilo, aquela pessoa que até chamavam de Maurício, aquele rapaz que fazia tudo aquilo ali, é outro. Porque em Cristo Jesus, em junho de 2003, eu fui feito nova criatura, eu fui criado de novo. E agora com a natureza espiritual. Assim, pela força da palavra, o mundo foi criado e tudo se fez. Você é criado de novo pela força da palavra. Aleluia! Sai daqui nessa noite, meu irmão, como nova criatura, agarrado nessa promessa. Bota o dedo na cara do diabo e fala assim: ó, pode parar de me acusar, que esse aí que você vive me apresentando não é, mas aquele é outro. Então chega de acusação. Não se permita viver acusado. Você foi perdoado. Perdoado. Sabe o que é ser perdoado? É quando alguém fica na dívida. Você está devendo alguém, você fica no prejuízo. Isso que Deus fez. Ele ficou no prejuízo. Você tinha que pagar, não tem condições. Espera aí, eu te perdoo, eu pago no seu lugar. Você foi perdoado. Ele te faz nova criatura. Para que viver assim? Para que viver assim? Eu sei que não é fácil. Eu passo demais. Eu sofri tanto com algumas coisas que rodavam no meu coração. E como eu me aproprio do Evangelho da Graça para poder lutar contra esses fantasmas que volta e meia o diabo quer trazer para a minha vida. Ah, irmãos, eu não aceito isso. Eu não caminho por isso. E sabe por que você, além de entender que outros também erram, e que você tem a possibilidade em Cristo Jesus de ser outra criatura, ser feito de novo? Aí, irmãos, Romanos 5:20, eu amo. E a terceira ilustração aqui para a sua vida. Eu não sei o que você fez. Eu não sei do que você tem medo. Eu não sei o que te apavora. Eu não sei qual foi o grau. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele diz algo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Crentes que vivem aperreados pelo passado são crentes que não conhecem a doutrina da graça. Uma vez disse: então, pastor, quer dizer que é só eu viver abundantemente no pecado para receber a superabundância da graça? Não é isso. Superabundante graça. Se eu fosse pastor inicial, eu cantava superabundante graça. Irmãos, Ele te ama e pronto. O que você fez no passado foi abundante, talvez até transbordou, mas a graça de Deus, o amor dele superabunda sobre a sua vida. Quando vier a acusação, quando vier acusador, quando vier o dia a dia,
e isso for rasgado na sua frente, pode afogar essa situação, porque a superabundante graça do Evangelho cobre uma multidão de pecados. Não viva aperreado por causa do passado. Não seja alguém que crê em Deus e vive como se Ele não existisse. Eu creio em Deus, eu errei sim, mas quem fez esse foi outra pessoa, porque em Cristo Jesus eu fui feito nova criatura. E agora eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, e eu posso caminhar. Existia um tempo na minha vida que eu não podia passar em algumas ruas de um bairro chamado Riachuelo. Fui morar ao lado de um rapaz que uma vez quase chegamos às vias de fato, numa briga muito séria na saída de um bairro. Sabe como que Deus mudou a nossa vida? Aquele cara me jurou de morte. Quem conhece arma aqui sabe que 9mm não falha, pistola não falha. E dentro de um túnel, nunca ninguém ia ficar sabendo quem foi. Não havia câmera de segurança do lado de fora nem do outro. E aquele menino, aquele jovem jurou para mim: eu vou matar vocês. E nós conseguimos correr, e nós saímos daquele túnel. Um amigo meu depois foi pego, foi linchado. Anos se passaram, e aonde era abundante o pecado na minha vida, começou a superabundar a graça do Evangelho. Eu fui sendo feito nova criatura. E um dia eu descobri que o inimigo dormia ao lado. Fui morar na rua General Rodrigues, pertinho, em frente ali ao asilo das vovós no Betel. E um dia saindo para comprar pão, bati a porta do portão assim. Quando eu saio, quem está saindo? Ele. Morava no prédio ao lado. Irmãos, eu lembrei que gostei do testemunho do irmão Silas. O irmão Silas fala do jeito que fala, assim, dizendo que não tem o dom da palavra, mas se tivesse, né? E eu concordo com ele quando ele falou: Davi lá no leito de morte não temeu. Eu andei pelo vale da sombra da morte, presente pai. Quando eu olhei para ele, na mesma hora, o filme passou na minha cabeça. E eu sabia que ele continuava vivendo a vida dele. Só que ele olhou para mim e não me reconheceu. Sabe por quê? Eu tinha sido feito nova criatura. Ele olhou para mim: bom dia, eu. Bom dia. Aleluia! Aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Deus colocou no meu coração ministrar isso sobre a sua vida nessa noite. Olha, sai desse paradigma, pisa nesse passado, esfrega na cara do diabo a teologia da graça e diz para ele: para de me acusar, e a partir de hoje você não vai mais fazer isso comigo, porque pela palavra de Deus eu creio que amanhã eu vou acordar diferente. E em último lugar, algo lindo e maravilhoso que eu queria deixar no seu coração. Irmãos, o Evangelho é tão simples, a gente complica as coisas. Sabe por que você não precisa ter vergonha do seu passado se você passou por arrependimento? Claro que isso aqui exige um ajoelhar diante de Deus. Davi é alguém que nos ensina muito sério e muito bem sobre arrependimento de pecado. Se você se arrependeu de verdade, uma coisa é remorso. O que é remorso? Chorar pela consequência. Será que se não tivessem descobrido? É só para saber se os irmãos estão prestando atenção. Se os irmãos, ninguém descobre, porta de emergência. É mole falar que não, irmão. Fácil não. Será que se ninguém tivesse descoberto, você estaria envolvido nisso até hoje? Está chorando porque descobriram ou está chorando porque pegou o patrão?
Arrependimento. Eu choro porque eu pequei contra Deus. Remorso. Eu choro porque descobri. Se é que chora. Porque eu conheço de gente prepotente que não consegue reconhecer que errou. Todo mundo já disse. A prova está lá. Mas ele fica lá. Isso leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o arrependimento nos traz vida. Se você se arrependeu de verdade, não precisa ter vergonha do seu passado. Eu quero dizer algo para você, mas eu creio muito nisso. Você ainda vai experimentar algo na sua vida. Quer ver? Último lugar, Deus transforma a sua vergonha em ministério. Não precisa ter vergonha do teu passado. Quando nós somos cristãos arrependidos, quebrantados e vivemos no paradigma de 2 Coríntios 5:17, você viveu no passado, que pode te envergonhar, te envergonhou durante um tempo. Quando você abraça a graça de Deus, isso tudo ainda pode ser revertido em ministério. E você vai pegar o que o diabo te acusava, vai falar assim: toma na tua cara aí, capeta, agora, que eu vou servir a Deus com aquilo que você me envergonhava. Eu tive uma experiência muito singular na minha vida. Os irmãos sabem que da minha excelente carreira no futebol, eu não tenho vergonha disso, irmãos. Nenhuma vergonha do meu passado. Todo mundo sabe aí, eu só olhei nas páginas aí dos anos 90, 2000, Jornal dos Esportes, que você vai ver. Muita notícia, menos sobre mim. Comecei lá no São Cristóvão, sabe disso. E depois eu fui lá para o São Cristóvão. E quando eu fui para os juniores, onde eu estava, São Cristóvão. Encerrei minha carreira no São Cristóvão. Nunca saí do São Cristóvão. Mas eu estava para assinar contrato com o São Cristóvão. Para quem não ganhava nada e precisava ficar com 18, 19 anos pedindo dinheiro de passagem para o pai patrocínio, eu tive que conhecer o meu patrocinador, irmão. Aquelas lojas importadas, Mário e Diva, conhece? E nós éramos financiados. E um dia me colocaram no profissional, disse: olha, desses 4 aí, não vai assinar o contrato. E naquele dia, naquela noite, na véspera daquele dia, onde naquela semana, onde eu tinha que me apresentar, fui parar num lugar chamado Cabo Frio. E lá eu experimentei literalmente o fogo do poço, e pela primeira vez o paralelepípedo foi o meu travesseiro. E 8 horas da manhã eu estava na rua e eu fui acordado por vozes e por risadas. As pessoas passavam e davam risada da minha cara. Crianças, aquela cena cômica, trágica. 2 jovens de 19 anos de idade no chão de Cabo Frio, na calçada. Eu ouvi aquelas risadas assim. Acordei com a exposição, olhei, o sol batendo na minha cara e todo mundo rindo. E num momento muito particular com Deus, no final de semana de vida vitoriosa, ficou muito claro para mim que quem ri da minha cara não eram as pessoas, mas era o mundo espiritual. E eu fiquei muito envergonhado. Muito bom. Mas para a glória de Deus, hoje quem ri da cara do diabo sou eu. E aquilo que me envergonhava, hoje se tornou meu ministério. Pregar a palavra e anunciar ao mundo que Cristo transforma. Então eu escrevo isso mesmo nos 4 ventos que eu falo. Eu escrevo isso nos 4 ventos. Isso não existe, irmão. Não tem como escrever nada nos ventos. Mas eu falo aos 4 ventos.
aquilo que te envergonha, aquilo que você morre de medo que as pessoas descubram, cai de joelhos, confessa a Deus, se libera disso, porque Ele ainda pode transformar aquilo que te envergonha num lindo ministério para a glória de Deus. E você pode ser usado. Olha, eu tive um problema no meu casamento, assim, mas hoje nós estamos aqui para testemunhar que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus muda, que Deus transforma, e nosso casamento foi feito nova criatura, e hoje ela tem confiança em mim, eu tenho confiança nela, e Deus pode mudar. Não deixe, não viva como um cristão ateu, aperreado pelo seu passado. Entregue o seu passado a Deus para que Ele mude o seu presente e te dê um lindo futuro para a glória de Deus. Irmãos, Jesus transforma. Pare de viver crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse. É possível vencer as amarras do pecado. É possível ser nova criatura, ser criado de novo, por força da palavra. É milagre. Pastor, prova para mim que o mundo foi feito assim. Não tem como. Prova ao contrário. Sabe, eu não tenho como provar para você. Eu sei que eu experimentei isso na minha vida e acabou. Ele mudou a minha história. Ele faz isso com homens da Bíblia. Veja Pedro. Quem foi Pedro? O que Pedro fez com Jesus, irmãos? O que foi que Pedro fez com Jesus? Andou sobre as águas, foi discipulado por ele. É porque eu estudei antes, não me respondendo, não dou. Pedro negou Jesus. Você já foi traído por alguém? Imagina só um pastor ser traído por outro pastor. E aí, eu pego esse pastor que me trai, amo tanto ele, perdoo tanto ele, e falo assim: agora vai passar até a igreja. Você faria isso? Eu não. Mas foi o que Jesus fez. Ele deu ministério pastoral a um traidor. Sabe por quê? Porque ele fez de Pedro nova criatura. Mas Pedro passou por um processo de arrependimento. E Paulo, irmãos, Paulo matava a igreja, aprisionava os crentes, perseguia. E agora, quem a gente conhece como apóstolo dos gentios? Paulo. O passado dele na cruz do Calvário foi transformado. Quando ele cai naquele cabelo, cavalo, sei lá o que ele andava lá, ele cai diferente, ele é feito nova criatura. E agora, aquele que perseguia passa a ser perseguido. E ele pode pegar o seu passado e dizer assim: olha, eu agora dou testemunho daquele que me perseguia, porque um dia ele apareceu para